In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Por que será que um movimento intelectual, fundado tipo quase que inteiramente na razão, na lógica e em evidências empíricas, acaba se tornando o saco de pancadas favorito de tanta gente? É uma ironia gigantesca, né? Demais. E não estamos falando apenas de teólogos que se sentem ofendidos. Estamos falando de filósofos renomados e até mesmo dos próprios cientistas de laboratório, os colegas de bancada. Exato. O que leva ao chamado neo-ateísmo a apanhar de tantas frentes diferentes, né? Essa é a grande questão da nossa exploração de hoje. E para responder a isso, a gente tem um material que vai bem direto ao ponto. A âncora principal dessa nossa análise hoje é um áudio gravado pelo pesquisador Jorge Guerra Pires. Sim, o Jorge é PhD em Engenharia de Informação, ele atua como cientista empírico e, olha, o tom desse áudio é quase um desabafo visceral. Totalmente visceral. Ele reflete sobre os bastidores dessa rejeição ao neoateísmo. E, para dar suporte a essa reflexão principal dele, a gente também cruzou os argumentos com algumas transcrições de debates em vídeo. Debates bem intensos, inclusive. Com certeza. Envolvendo o filósofo britânico John Gray e o pensador Matheus Benites. Além de alguns dados sociológicos sobre o comportamento na academia. Ok, vamos desempacotar isso, mas antes da gente entrar de cabeça nessas trincheiras, cabe um lembrete rápido para quem nos ouve. Um aviso importante. Porque as fontes de hoje esbarram em temas muito sensíveis. Elas falam de política de financiamento, citam a bancada evangélica e dissecam a apologética cristã. Então o nosso papel aqui é puramente o de entender o tabuleiro. A gente não está aqui para tomar partido. De jeito nenhum. A ideia é dissecar as ideias e os argumentos desses autores de forma neutra, sem tomar lados políticos ou validar qualquer crença teológica. O foco é a anatomia do argumento. Perfeito. A missão é ir além da superfície. Porque o que o áudio do Jorge sugere de forma muito clara é que essas críticas incessantes ao neoateísmo raramente são sobre o cerne do debate teológico. Quase nunca é realmente sobre debater a existência ou não de uma divindade, né? Exato. Na verdade, estamos lidando com disputas de território acadêmico, sobrevivência institucional, influência no poder público e, principalmente, muito medo de perder financiamento. Dinheiro fará alto. Então vamos começar pela primeira trincheira que o áudio aponta. O Jorge argumenta que os neo-ateus acabam apanhando por causa de umas brigas de foice que sequer deveriam pertencer ao ateísmo em si. É a defesa de território dos filósofos. Isso. Essa primeira frente de ataque vem da filosofia e dos estudiosos da religião. Figuras como John Gray, que a gente citou, e a historiadora bíblica Francesca Stavrakopoulos. Acusação básica deles é que o neoateísmo seria simplista demais. Simplista. Que cientistas como Richard Dawkins ou Sam Harris ignoram séculos de nuances metafísicas e tratam a teologia de forma rasa. E o que é fascinante aqui é como o áudio rebate essa acusação de simplismo. A contra-argumentação é muito lógica. A religião não fica quietinha no seu canto fazendo apenas afirmações espirituais, sabe? Ela cruza a linha. Exatamente. A apologética cristã faz afirmações literais e muito específicas sobre o mundo físico e sobre a biologia. E se a religião invade a física tem que responder. O material cita aquele argumento do ajuste fino, certo? Muito usado por apologistas como William Lane Craig. Isso mesmo. Para quem não está tão familiarizado, o argumento do ajuste fino, ou fine-tuning, sugere que as constantes físicas do universo... A gravidade, por exemplo. Gravidade, a força eletromagnética, que elas são tão milimetricamente calibradas para permitir a existência da vida, que isso exigiria um designer inteligente, ou seja, um criador. Ou seja, a teologia usando resultados altamente complexos da física moderna para provar
Um ponto religioso. E aí a pessoa certa para rebater isso não é um filósofo sentado numa poltrona de couro lendo Tomás de Aquino. É um físico de partículas. Tem que ser alguém da área. É por isso que o material destaca a importância de figuras como Victor Stenger. Ele era justamente um físico e escreveu livros focados em desmontar a falácia do ajuste fino. Os neoateus são, na grande maioria, cientistas simplesmente respondendo a alegações pseudocientíficas, feitas pela religião. Não é falta de sofisticação filosófica. Não. É uma exigência do debate empírico. Mas olha, isso levanta uma dúvida. Se o debate exige essa precisão científica, por que existe uma ala de ateus que tenta se desvincular do neoateísmo a todo custo? Ah, a ala diplomática? Sim, o nosso material de suporte traz o caso do Matheus Benites. Ele é descrito quase como um ateu diplomático. Ele tenta debater a religião sendo incrivelmente polido e usando só ferramentas da filosofia. O Benites é um exemplo perfeito dessa tentativa de criar um abismo entre o ateísmo clássico e o neoateísmo. Em vez de usar biologia evolutiva, ele usa lógicas como o argumento do ocultamento divino. Deixa eu ver se lembro dessa estrutura. A ideia é que, se existisse um Deus que é perfeitamente amoroso e onipotente, ele jamais permitiria que existisse a incredulidade não resistente. É isso. Isso mesmo. A incredulidade não resistente é basicamente aquela pessoa que está genuinamente aberta a acreditar, que busca ativamente. Ou que simplesmente nunca ouviu falar da religião por isolamento geográfico. Exato. Mas que não sente nenhum toque divino. A premissa lógica é que um Deus amoroso não se esconderia de alguém que quer ser encontrado. É um argumento elegantíssimo. É muito polido. E o Benites faz questão de se apoiar nisso para dizer, olha, eu não sou um neo-ateu agressivo, eu sou um debatedor filosófico. Só que o áudio do Jorge pega uma contradição bem curiosa nessa diplomacia toda. Mesmo em debates de 3, 4 horas, chega um momento em que a religião começa a fazer afirmações sobre a origem das células. Ou sobre a termodinâmica. Pois é, e aí o próprio Benites acaba admitindo que não tem a resposta filosófica para aquilo. Ele diz que o debatedor religioso precisaria consultar um biólogo ou um físico. É a admissão de que não dá para fugir da ciência dura. No fim das contas, a base do neoateísmo acaba sendo validada até por quem tenta fugir do rótulo. E essa tentativa de fugir do rótulo nos leva a uma tática muito comum usada pelos críticos. A lógica chama isso de falácia do espantalho, né? Sim, a parte em que o material de suporte detalha as críticas do John Gray. Ele constrói um espantalho enorme para bater. Gigante. O Gray acusa os neoateus modernos de não terem trazido nada de novo para a mesa. Ele diz que eles são só uma reciclagem de uma bizarrice do século XIX, a chamada religião da humanidade. Que foi criada pelo Auguste Comte, o fundador do positivismo. O Comte tentou criar uma religião secular. Ele queria substituir os santos católicos por cientistas famosos. Criou um calendário próprio. Rituais diários. E, nossa, tem um detalhe no material sobre o Comte que é bom demais para deixar passar. Ele literalmente projetou roupas para os seguidores, onde os botões ficavam nas costas. Nas costas? De propósito. Só para forçar as pessoas a pedirem ajuda umas às outras para se vestirem de manhã. Uma tentativa de forçar a sociedade a ser altruísta na marra. Imagina a cena, a pessoa acordando atrasada na segunda-feira e tendo que bater na porta do vizinho para ele abotoar a camisa, porque a ciência determinou que sugere a empatia. É um absurdo completo. É muito absurdo. E o áudio do Jorge defende exatamente isso. Comparar cientistas modernos, biólogos e físicos, com essa excentricidade do século XIX é totalmente desonesto, é uma caricatura. Tira o foco do argumento real. Com certeza, a chamada agressividade de figuras do neoateísmo não é um dogma maluco. Ela tem raízes profundas nas próprias disciplinas acadêmicas. Dá para dar um exemplo prático dessa diferença, porque muita gente acha que os neoateus só gostam de xingar, de ofender. Claro. O caso clássico citado no material é do Richard Dawkins. Ele tem uma passagem famosa onde descreve a religião como uma chupeta para adultos. É uma imagem forte. É. Para os críticos diplomáticos, isso soa apenas como um insulto gratuito. Mas a análise aprofundada mostra que essa analogia não saiu do nada. É um eco direto da psicanálise de Freud. Do livro O Futuro de uma Ilusão, certo? Exatamente.
onde o Freud diz que a crença nasce da nossa necessidade psicológica de lidar com um universo que é, francamente, aterrorizante. É isso. Para aplacar essa ansiedade diante da morte e do acaso, o cérebro humano projeta uma figura paterna e protetora numa divindade. Então, quando Dawkins usa a metáfora da chupeta, é duro, é cortante. Sim. Mas é uma metáfora embasada numa tese psicológica consolidada sobre conforto emocional infantilizado. Não é um botão nas costas inventado do nada. Tem base acadêmica. Nenhuma. Tem muita base. Mas é justamente nesse ponto da agressividade científica que a gente entra na segunda trincheira. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O áudio do Jorge foca pesadamente nisso. Porque essa trincheira não vem de filósofos irritados. Vem de dentro da própria casa. Dos colegas de laboratório. Isso. Por que a maioria dos cientistas de bancada odeia o rótulo de neo-ateu? A resposta do áudio é de um pragmatismo assustador. Não tem nada a ver com discordância intelectual. É sobre sobrevivência, medo e dinheiro. Boleto para pagar. Literalmente. Essa é talvez a parte mais contundente do relato do Jorge. A pesquisa científica moderna, especialmente em biologia e genética, exige maquinário pesado, laboratórios enormes. Muita verba. E isso significa financiamento público. Financiamento depende de verbas aprovadas por políticos, e esses políticos são eleitos por uma população que, na sua esmagadora maioria, é religiosa. É uma matemática simples, né? Se a pessoa bate na fé de quem paga a pesquisa dela, a pesquisa corre o risco de acabar. Cortam a verba na hora. E o material de suporte cruza esse desabafo do áudio com dados sociológicos muito sólidos. Daquele estudo da Eklund e do Johnson. Quando a gente olha para os dados desse estudo, fica evidente. A imensa maioria dos cientistas naturais são o que a sociologia classifica como ateus modernistas. E o que isso significa na prática? Significa que no campo das ideias eles concordam totalmente com a base dos neoateus. Eles rejeitam explicações sobrenaturais, confiam estritamente na matéria e na evidência. Aham. Mas na vida pública, eles fogem do rótulo de neoateus a todo custo porque enxergam essa militância como um desastre de relações públicas. Entendi. Olá, bem-vindo ao podcast Ateísmo em Debates. Este podcast tem como objetivo apresentar tópicos que geralmente não têm uma resposta fechada, seja porque não existe uma resposta fechada mesmo, então o debate seria o melhor formato, seja porque muitas vezes o consciente coletivo acaba vendo como um debate, né? Então, questões, por exemplo, como se o cristianismo seria um bem comum, né? Ou se seria melhor o mundo cristão, o mundo ateu, são tópicos que a gente pode se basear em evidências, mas não tem uma resposta que esteja definitiva, né? Então, ateísmo em debates tem como esse objetivo. O objetivo também é trazer debates clássicos, né? Como grandes figuras que se debateram, como Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e muito mais. Eu também gostaria de produzir, talvez no futuro, alguns debates com pessoas ateístas ou até cristãos. Esse é um desafio enorme, porque encontrar pessoas que queiram participar do debate não tem sido fácil. Mas se você quiser indicar alguém, quiser participar de algum debate público, eu acho que o ateísmo ele tem um potencial muito forte, especialmente para gerar debates públicos, né, sobre assuntos importantes, como a presença cristã, no caso do Brasil, ou no mundo inteiro, né, a secularização. Então, eu acho que o ateísmo em debates é uma forma de criar consciência coletiva em vez de impor, né? Ou seja, é uma forma de fazer divulgação científica, pensamento crítico, mas sem necessariamente impor uma verdade absoluta. Por isso que os episódios que vocês vão ver, eles são geralmente apresentando dois lados, né? E para quem é ateu, um dos lados pode parecer de forma ridícula ou de forma até impossível, né? Mas essa sensação é importante, que a gente tenha essa sensação de ouvir os dois lados, né? Seja aquele que defende a fé, a religião, seja aquele que defende a razão. Então, por mais que possa parecer que não faz nenhum sentido o outro lado, acho importante a gente
porque a gente vive uma sociedade cristã, de maioria cristã, independentemente se a gente concorda ou não, é importante que, como ateu, a gente aprenda a conviver com o lado oposto, mesmo que não pareça correto, que pareça ridículo. Eu quero convidar vocês a conhecer os meus livros na Amazon. São vários livros, né? E o meu livro talvez mais focado a esse podcast Ateísmo e Debates, é A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que é um livro que será lançado em volumes, né? Então, fica o convite. Abração a todos. O material fala de uma prática acadêmica chamada de trabalho de fronteira. Deixa eu ver se peguei bem o conceito. É basicamente a tentativa de manter a ciência e a religião em caixas totalmente separadas, para que nenhuma pise no calo da outra. O famoso boundary work. Isso. Os cientistas de bancada sentem que a postura neoateísta cruza essa fronteira, invadindo a jurisdição da filosofia e cometendo o que chamam de cientismo. Que é a arrogância de achar que o método científico pode ditar regras sobre todas as áreas da vida humana. Exatamente. Mas o estudo traz um outro componente muito mais profundo que justifica esse medo dos laboratórios, que é a diversidade. Como assim? O que a diversidade tem a ver com a rejeição ao neoateísmo? Eu fiquei curiosa nessa parte. É uma questão de capital social. Pense nas minorias e comunidades marginalizadas. Muitas vezes, a única rede de apoio sólida que um jovem de baixa renda tem para conseguir resiliência e apoio comunitário é a igreja. Ou o templo. A comunidade religiosa em volta dele. Sim. Quando a face pública da ciência é muito hostil à religião, a mensagem que chega para esse jovem estudante é que para entrar no laboratório ele precisa abandonar a comunidade e a cultura dele. Nossa, isso afasta talentos demais. Afasta. Então o silêncio dos cientistas é também uma tática para manter a universidade acessível, para não criar uma barreira invisível. E é aí que a tensão do nosso material atinge o ápice. Porque o Jorge, no áudio, não engole essa justificativa. Ele não aceita de jeito nenhum. A frustração dele com esse ateísmo silencioso que os acadêmicos adotam é palpável. Ele enxerga essa atitude de ficar num laboratório calado, não como uma tática de sobrevivência sábia, mas como uma negligência covarde com a sociedade. E a comparação que ele faz é ótima. Ele pergunta o seguinte: e se de repente surgisse um pânico moral absurdo, uma fake news generalizada de que comer banana causa câncer fatal? Uma histeria coletiva. Isso. A obrigação do cientista de laboratório seria vir a público, gritar, mostrar os dados e desmentir. Com certeza. Mas se a desinformação vem embalada num formato de dogma religioso, o cientista de repente acha que é de bom tom ficar calado no seu escritório para não ofender o financiador. É um peso e duas medidas, e essa postura diplomática extrema gera o que o material define de um jeito super provocativo, o ateu de estimação. Ah, o ateu adestrada. Isso. É aquele intelectual tão cauteloso que ele acaba sendo usado como peça de marketing pelas próprias instituições que ele, em tese, deveria questionar. E o material usa ninguém menos que o Albert Einstein como exemplo. O Einstein é o caso clássico. Ele tinha o hábito de usar uma linguagem muito poética. Ele vivia falando do Deus de Spinoza. Que é basicamente uma forma metafórica de descrever a harmonia impessoal e as leis da natureza, né? Exato. Não tem nada de um senhor de barba no céu ditando regras. Mas como ele usava a palavra Deus, grupos religiosos sequestraram as citações dele durante décadas. O argumento era sempre: olha só, a mente mais brilhante da física moderna acredita na mesma coisa que a gente. Distorção pura. Enquanto isso, do outro lado do ringue, o material elogia a postura do Bertrand Russell. O Russell não tinha paciência para essa poesia toda. Nenhuma. Ele era direto e entendia que reverência excessiva só serve para diluir a força da crítica. Mas essa franqueza esbarra no obstáculo mais difícil de todos. O grande argumento que os filósofos jogam contra os neoateus, que é a famosa guilhotina de Hume. Boa. Vamos explicar isso para não ficar parecendo uma aula chata de filosofia medieval. Por favor. David Hume estabeleceu uma regra que basicamente diz o seguinte: a ciência trabalha com o que é, com fatos objetivos, a moralidade trabalha com o que deveria ser, com valores. E segundo Hume, não se pode deduzir valores a partir de fatos. A ciência pode te ensinar a dividir um átomo,
mas ela não pode te dizer se é moralmente certo ou errado jogar uma bomba atômica numa cidade. É uma objeção muito pesada. E os filósofos usam isso para acusar pensadores como Sam Harris de tentarem transformar a ciência numa ditadura fria, tentando criar planilhas para ditar a moralidade humana. Só que o material de suporte defende o lado do Sam Harris com uma analogia da tecnologia moderna que ajuda muito a visualizar o contra-argumento. A analogia da caixa preta da inteligência artificial. Essa analogia é genial. Numa inteligência artificial avançada, os próprios programadores muitas vezes não conseguem rastrear o caminho exato que aqueles bilhões de parâmetros tomaram para gerar uma resposta. É uma caixa preta de verdade. A mecânica interna é indecifrável, mas, e esse é o ponto-chave, eles conseguem medir com precisão absoluta se o resultado final foi bom ou ruim, se acertou ou errou. E o argumento em defesa da ciência ditar a moralidade usa essa mesma lógica, né? Exatamente. A ciência empírica pode até não conseguir decifrar as engrenagens metafísicas ou filosóficas de por que algo é moral, mas a gente não precisa abrir a caixa preta da ética para medir os resultados práticos na vida das pessoas. A gente pode simplesmente medir o bem-estar observável. Sim, dá para medir o índice de desenvolvimento humano, dá para observar a queda na mortalidade infantil, a saída das famílias da linha da miséria, a redução dos índices de violência. Fatos concretos. O que a ciência defende é que podemos guiar a sociedade rumo a uma paisagem moral mais elevada baseada unicamente em métricas de minimização do sofrimento humano, e não em regras dogmáticas que não podem ser questionadas. Então, o que tudo isso significa? Aqui a gente chega no momento de conectar toda essa discussão sociológica e filosófica com a realidade nua e crua. E o Jorge faz isso no áudio de um jeito muito forte, focado na realidade prática brasileira. Ele usa uma metáfora muito visual, a metáfora da pereba. É uma palavra que carrega muito peso cultural no Brasil. Demais. A pereba é aquela infecção de pele persistente. A pessoa passa uma pomada, ela parece que secou, que sarou por fora, mas a raiz da infecção continua ativa debaixo da pele. Sempre pronta para voltar a inflamar. Isso. Ele usa essa imagem para descrever a influência religiosa persistente dentro do Estado secular brasileiro. No Brasil, adotar a postura agressiva do neoateísmo é muito raro. E por que é raro? Porque a cultura pública exige um nível de polidez, um andar em cascas de ovos absurdo antes de fazer qualquer mínima crítica à fé cristã. E o que o material deixa claro é o contraste gigantesco disso. Enquanto o pensador secular é forçado pela cultura a ser extremamente polido e cauteloso, não há nada de polido na atuação da chamada bancada evangélica no legislativo. Nada. Segundo a análise das fontes, há uma frente política estruturada e muito agressiva que trabalha diariamente para legislar sobre a moralidade privada das pessoas. E essa pressão sobre a moralidade privada, de acordo com o áudio, atua como uma cortina de fumaça. Ela consome o debate público e distrai do que realmente importa, que é focar no bem-estar material coletivo, nas políticas públicas baseadas em evidências, que é o que a ciência consegue medir. Essa constatação é o núcleo duro da nossa exploração hoje. Quando a sociedade exige que o crítico secular seja sempre inofensivo, que ele embale os argumentos em camadas e mais camadas de desculpas para não ofender ninguém, Isso não é um sinal de que atingimos um alto nível de educação e civilidade. não mesmo. É uma demonstração bruta de poder. Mostra quem manda de verdade na arena pública. Perfeitamente. Se uma parte do debate tem influência suficiente para moldar leis que afetam milhões de corpos e vidas, enquanto a outra parte precisa medir cada vírgula para não parecer hostil, o jogo já começou com as regras viciadas. Para a gente amarrar tudo o que vimos, essa análise aprofundada provou que as trincheiras montadas em torno do neoateísmo passam longe de ser apenas birras acadêmicas sobre se Deus existe ou não. Não é um debate de salão. Longe disso. O que as fontes e principalmente o áudio do Dr. Jorge nos revelam é uma disputa visceral e muito pragmática. É uma briga sobre quem desenha as fronteiras do que pode ou não ser dito em público. Sobre como o medo dita o rumo do financiamento da ciência.
Sim, e sobre a imensa dificuldade de bater de frente com um poder cultural e político que está enraizado como uma pereba na estrutura do Estado secular. E para quem nos ouve, independentemente de quais sejam as suas próprias convicções ou visão de mundo, entender essa mecânica dos bastidores é muito libertador. Porque treina o nosso ouvido. Ajuda a identificar quando um debatedor está exigindo respeito diplomático só por boa educação e quando ele está usando essa mesma diplomacia como uma tática sofisticada de silenciamento, proteção de território pura e simples. Seja para garantir uma verba no laboratório, seja para não ter as próprias crenças escrutinadas no debate moral. Isso levanta uma questão importante e uma provocação final que o material de suporte apenas pincela, mas que ecoa de forma muito profunda em tudo isso que discutimos. Conta pra gente. O estudo menciona rapidamente a existência de pesquisadores que se definem como ateus espirituais. Ateus espirituais parece um oxímoro. Pois é. São cientistas que rejeitam completamente o sobrenatural, mas que, ao olhar num telescópio ou num microscópio, relatam sentir um maravilhamento e uma reverência absolutos diante da complexidade do universo. A provocação que fica para a gente pensar é a seguinte: se a ciência e a observação empírica rigorosa conseguem gerar um senso de pertencimento e de assombro tão genuínos quanto aqueles que a religião promete, será que o laboratório do cientista e o templo do teólogo são mundos tão inimigos assim? Nossa! Ou será que o método empírico e a contemplação teológica são apenas dialetos diferentes tentando desesperadamente saciar a mesmíssima sede humana por algum significado na vastidão do cosmos? E se no fundo forem a mesma busca, as trincheiras que dissecamos hoje não seriam apenas fronteiras artificiais criadas pelo nosso próprio medo do desconhecido? É um pensamento que muda completamente a perspectiva da coisa toda. Excelente provocação para a gente encerrar. Muito obrigada pela companhia e pela atenção da nossa audiência em mais essa exploração. Que a gente possa continuar afiando o nosso senso crítico e nunca aceitando narrativas mastigadas sem olhar o que tem por trás delas. Até a próxima análise. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bryan se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Bryan, o saber é mau, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Bryan, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Bryan admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. Avaliação.